em sã consciência, pode afirmar que será durante o pontificado do Papa Francisco que as mulheres serão ordenadas diaconisas, e homens casados celebrarão missas. Porém, em alguns depoimentos, Francisco deixou bem clara sua intenção favorável ao diaconato feminino e ao fim do celibato. O Papa Francisco anuncia a criação de uma comissão para estudar a possibilidade de permitir às mulheres servir como diáconos na Igreja. Um sinal histórico de abertura que poderá acabar com a prática de um clero totalmente masculino. Na Igreja Católica, os diáconos podem celebrar missas, batismos, casamentos e funerais. O Papa Francisco nomeou uma comissão para estudar a possibilidade de permitir que as mulheres sejam diaconisas. Os diáconos são o primeiro degrau da hierarquia católica e têm permissão para pronunciar sermões durante a missa e oficiar batizados, casamentos e funerais, mas não estão autorizados a celebrar a Eucaristia ou a ouvir a confissão dos fiéis como os padres. Presidida por Dom Luís Francisco Ferrer, um jesuíta espanhol secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, a comissão reúne sacerdotes, religiosos e especialistas acadêmicos de ambos os sexos. Um fato que deixa muitas pessoas confusas são as ambiguidades de Francisco, ou seja, as suas contradições. Por exemplo, no dia 15 de março de 2021, o Papa Francisco proibiu as bênçãos para os homossexuais. Com o aval do Papa Francisco, padres e bispos da Igreja Católica estão proibidos de abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. E, no dia 18 de dezembro de 2023, o mesmo Papa Francisco autorizou as bênçãos para duplas do mesmo sexo. Olha, numa decisão histórica, o Papa Francisco autorizou hoje a bênção para casais do mesmo sexo. Foram meses de discussão sobre um tema tabu para o Vaticano. A decisão do Papa abre caminho para aproximar a Igreja Católica do público LGBTQIA+. Francisco negou que as mulheres serão oficialmente ordenadas diaconisas pela Igreja Católica. Durante uma entrevista à Norah O'Donnell, no dia 20 de maio de 2024, Francisco afirmou que não haverá diaconisas na igreja. Francisco também negou que homens casados celebrarão missas na Amazônia. O Papa Francisco rejeitou a proposta de permitir que homens casados se tornem padres na Amazônia. Será que nós podemos acreditar nesses depoimentos de Francisco? Ou ele vai se contradizer, da mesma forma como fez com as bênçãos sacerdotais para as duplas do mesmo sexo? Não há nenhuma contradição para que sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, ¿no? Pero es provisoria en este sentido, que no es eterna. Francisco fala que não ordenará diaconisas, mas ele permite a criação de comissões que apresentarão relatórios sobre a possibilidade da ordenação de diaconisas. Esse tema será discutido no próximo sínodo, em outubro deste ano de 2024. Os bispos suíços estão trabalhando para promover o diaconato feminino em suas paróquias. Os bispos austríacos também apoiam o diaconato feminino e, no próximo sínodo em outubro, esse tema será amplamente discutido pelos aliados de Francisco. O cardeal Jean-Claude Ulrich falou que Francisco não introduzirá sacerdotisas na igreja, mas, quando João Paulo II, através do documento Ordinatio Sacerdotalis, deixou bem claro que mulheres não podem ser sacerdotisas.
E o Papa Francisco falou que isso é obrigatório, mas não para sempre. Ou seja, Francisco está abrindo a possibilidade para que, num futuro próximo, o sacerdócio feminino seja permitido sim. No dia 1º de dezembro de 2023, o Papa Francisco falou que a falta de espaço para as mulheres na igreja é um pecado. Ou seja, Francisco aos poucos vai colocando em prática os seus planos para que num futuro não muito distante, mulheres sejam ordenadas sacerdotisas. Primeiro, ele fala que não haverá diaconisas. Depois, ele permite que bispos suíços, austríacos, alemães e tantos outros promovam o diaconato feminino. As contradições do Papa Francisco não me surpreendem. O que me deixa preocupado é a quantidade de pessoas que estão sendo enganadas por ele. Outra prova de que Francisco é favorável ao diaconato feminino e a celebração de missas por homens casados é a tal missa do rito amazônico, que será testada na Amazônia durante os próximos 3 anos. Um novo artigo de um bispo chega a defender até mesmo a pagelança. Nós veremos hoje o rito amazônico, aquilo que está se preparando para criar dentro da Igreja Católica uma abertura aos elementos primitivos que existiam nas culturas indígenas, que até então eram vistos como elementos pagãos, agora dentro da missa católica. Vejam essa imagem aqui do lado, eu vou deixar correr um pouquinho, é uma missa do sínodo, em que uma pessoa faz uma espécie de bênção, de exorcismo do altar, com elementos indígenas. Ele vai com uma espécie de pena e vai passando pelo altar, isso tudo gravado como uma espécie de tentativa e sugestão do que deve ser uma missa desse tipo, missa entre várias aspas, que seria a missa do rito amazônico. Mais para frente aparecem outras imagens, com cocares, com pessoas dançando dentro da igreja, de elementos completamente diferentes do que é o elemento católico. Francisco é contra a Santa Missa Tridentina e tenta proibi-la, mas é totalmente favorável à missa paganizada, chamada de rito amazônico. É uma outra igreja que vai nascendo dentro da Igreja Católica. Ao assumir o rito amazônico, a Igreja acolhe, aceita e reconhece que os povos originários possuem uma vida totalmente espiritual. A sua vida consiste em uma atitude espiritual, isto é, a vida espiritual dos povos originários, que não vive de momentos celebrativos estanques. Antes, se trata de uma vida plenamente espiritual, mas ainda neste contexto, no rito amazônico, a Igreja assume a reconciliação com a Amazônia, a reconciliação com seus povos indígenas e quilombolas, ribeirinhos e assentados, reconciliação com as mulheres e os jovens, reconciliação com as águas, com a terra e com as florestas. Isso é ou não é um afastamento completo daquilo que a Igreja sempre ensinou? É uma pergunta que eu faço a você que está vendo esse vídeo também, pelo menos aqueles que conhecem um pouco mais da doutrina da Igreja, que vejam até onde vai essa mudança de perspectiva. Não é apenas, aliás, uma mudança de perspectiva, é uma mudança doutrinária. Será que um dia, essas pessoas que defendem ao Papa Francisco vão acordar para a vida e perceber que Francisco está tentando acabar com a Igreja Católica? Será que um dia, essas pessoas que ficam passando pano nas decisões erradas de Francisco vão acordar para a vida e perceber que estão sendo enganadas? Muitas pessoas deixaram de se inscrever nesse canal porque eu denuncio aos erros do Papa Francisco, mas eu jamais deixarei de defender a minha fé, a Igreja de Cristo e a sua verdadeira doutrina para conseguir novos inscritos. Não vou me acovardar, como estão fazendo os sacerdotes que se omitem a denunciar os erros de Francisco. Eu não tenho poder para julgar ninguém, mas tenho o dever de defender a minha fé e denunciar os erros dos maus sacerdotes.
A minha condição de cristão, batizado na Igreja Católica, dá-me esse direito. Esse canal não está monetizado. Eu faço esse trabalho de evangelização, sem receber nenhum centavo de ninguém. Portanto, nesse sentido, não estou preocupado com o número de seguidores. Preocupo-me apenas em ajudar pessoas, e atender aos pedidos da Mãe de Jesus, quando ela nos pede, para não ficarmos calados diante das confusões espirituais, criadas pelos inimigos de Deus.